Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesta segunda-feira da terceira semana da Quaresma. O tempo tem avançado bem rápido, né? Mas eu espero que o vosso coração esteja cada vez mais esperançoso a contemplar esse desejo tão salutar de mudança de vida, de aperfeiçoamento de alma. Então, no dia de hoje, a mensagem do Senhor Jesus favorece ainda mais esse firme propósito em nosso coração. Jesus vem dizer de maneira muito categórica que muitas vezes o bem que ele deseja realizar em nossa alma, para a nossa santificação, para a nossa cura, nossa libertação, não é desejado por nós, né? Então, como pode ser isso possível se eu sei que Deus é perfeito em todo o seu proceder, no que pensa, no que faz, na sua palavra, na sua vontade? Como pode então eu saber disso e ainda assim, né, querer ocluir da minha verdade, do meu coração, que a vontade dele é melhor que a minha? Pois a minha vontade, ela tornou-se corrompida pelas minhas paixões desordenadas, pela minha ciência parcial, porque eu toco a verdade somente às palpadelas. Já Deus vê por inteiro e, além de ver, ele ama, né? Então, como pode ser que eu saiba que Deus é assim, mas não queira a vontade dele para a minha vida? E pensar sobre isso nos faz então meditar que eu preciso de uma conversão, de mudar completamente o meu querer, a minha acepção, a minha disposição, arrastar a minha vontade para uma nova vontade, uma vontade mais bem feita, mais orientada, menos distraída, menos dispersa, menos egoísta. Então pedimos ao Senhor isso hoje, porque hoje ele vem dizer, né, que muitas vezes o profeta não é bem aceito em sua terra. Mas nós, que muitas vezes negamos, negligenciamos a palavra de Deus, vemos o efeito dela no nosso próximo, nos santos, naqueles que se permitiram ser visitados por Jesus, tocados por sua graça e também convertidos na sua vontade. E percebemos que ali há cura, há uma verdadeira liberdade, há um coração que se torna bom, verdadeiramente bom. E olhar para isso, né, deve encher o nosso coração de esperança, para que Jesus também, na minha casa, no meu interior, realize tais modificações. Então, peçamos ao Espírito de Deus que tudo que endereça, né, o nome do Senhor, a sua vontade, sua palavra, seja bem acolhida em nosso coração, que não sejamos estrangeiros à graça, estrangeiros ao amor. E, principalmente, no querer maior de Jesus, que é nos livrar dos nossos pecados e dar ao nosso coração a habilidade plena para amar. Jesus hoje vai citar essas duas curas, que são as duas principais obras que devem ser realizadas no coração humano: o abandono dos pecados e a habilidade plena, livre e agigantada para amar. Então, se eu passo a abandonar o mal, mas a desejar praticar e viver no amor, então eu obtive, né, o êxito das duas obras principais que devem ser quistas, desejadas, almejadas pelo coração humano. Então Jesus vai falar sobre essas duas curas, né? E elas foram realizadas aonde? Será que em mim? Ou será que no próximo? Será que eu aceitei essas duas obras de Deus? Ou será que eu apenas sou um espectador de quando elas se realizam no coração do meu irmão? Então hoje, a principal obra que faz essas duas coisas é a cruz da paixão de nosso Deus. E a gente vai meditar sobre isso também com as meditações de São Tomás de Aquino, desse livro, né? Nos apontando ali o que São Tomás falaria então nessa segunda-feira da terceira semana da Quaresma. Então peçamos ao Espírito Santo para gerar em nosso coração esse entendimento no dia de hoje. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor,
nós estamos aqui na Tua presença e vos pedimos a graça de ter um coração renovado plenamente por vós. Não queremos, Senhor, nos tornarmos estrangeiros à Tua palavra, à Tua vontade, ao Teu coração. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração que Te busca, que Te anseia, que contempla em Ti toda a verdade, que se permite, que se deixa conduzir por vós, para essas duas obras tão necessárias, Senhor. Olhando para o nosso interior, percebemos quando ainda estamos presos ao pecado e quanto ainda temos pouca liberdade para amar e para cumprir tudo o que o Teu amor nos coloca a realizar. Por isso, Senhor Jesus, nos leve então à conversão, pela ação do Teu Espírito, na intercessão da Virgem Maria e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó glorioso São José, rogai por nós. A meditação de hoje é sobre o evangelho que está em Lucas 4, versículos de 24 a 30. Então, assim diz o evangelho. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Veja, meus irmãos, que aqui é tão contundente essa palavra, ela é tão poderosa, né? A um ponto que mostra o absurdo da negativa do coração humano para o que Jesus desejava realizar, que em contraposição à vontade de Deus, à vontade do Senhor, à vontade de Cristo, de nos levar a essas duas curas que eu falei para vocês, a cura contra os pecados e a habilitação do coração humano para amar. Quando o homem nega-se a isso, ele chega a cometer o absurdo principal, principalmente o de negar a ação de Deus, né? Claro, mas chega ao absurdo aqui de desejar a extinção de Deus. Que o profeta calhe a sua boca, né? De se sentir tão ferido, tão enfurecido, tão constrangido, né? A ponto de desejar que Jesus fosse morto, né? Então veja a ação dos que estavam ali na sinagoga, num dia comum, e receberam essa palavra de Cristo foi, primeiro, ficaram furiosos, como é dito no versículo 28. Depois levantaram-se e o expulsaram da cidade, ou seja, não é bem-vindo em nosso interior, né? Nem aqui na sinagoga, onde se deve ouvir a palavra de Deus, nem em lugar nenhum. Expulsaram Jesus da cidade, justamente a cidade de Nazaré. Expulsaram Jesus. Levaram até um monte alto sobre o qual a cidade estava construída e desejaram lançá-lo de lá no precipício. Então, chegaram àquela chapada, né? E desejaram colocá-lo abaixo ali. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou seu caminho. Mas vejam, quando nós fazemos esse mesmo gesto, né? De, primeiro, se sentir ferido pelo que a palavra nos diz, pelo que a doutrina nos orienta, ou
por essa máxima que eu posso dizer para você, né? Conduzido aqui pelo Espírito Santo, assim eu creio. Abandone os seus pecados e busque a liberdade da sua vontade para o robustecer da maior faculdade que te leva à santidade, que é amar. Se eu te falar isso, né, que ainda não amamos e que ainda estamos apenas, né, adiando a decisão de realmente amar a Deus e que os nossos pecados são muitos e precisamos de cura para ter de novo a liberdade e o autodomínio, para não cair reincidentemente em todas as tentações que nos são dadas, né? E ainda mais precisamos lutar, porque muitas vezes não é nem a tentação que cedemos. Já tornou-se hábito, já tornou-se vício, já tornou parte constituinte do nosso coração pecar. Se eu te disser que você é assim, e você percebeu uma grande fúria, né? Jamais, eu não preciso de conversão, eu não preciso disso. Então, você perceberia, né, por meio desse arroubo, né, quão ilógico, quão nocivo estaria então o proceder humano quando ele é afagado nos interesses, né, mais baixos, mais carnais, mais pecaminosos, né? Então, a maior tentação hoje para a sociedade, para os homens, para as mulheres, para as famílias, não seria nem tentar-nos para algo heróico, né? Para realizarmos uma grande desgraça. É simplesmente para mantermos como já estamos, né? Então, o demônio ficaria muito feliz se o homem passasse a acreditar realmente que não tem nenhum pecado para abandonar, né? Que não precisa ficar olhando para a sua vida para buscar a perfeição dessa vida e que não precisa realmente amar porque já ama, né? Mas e se Deus mostrar para nós que a maior parte do que chamamos amor é posse, é afeto raso, simples, simplório, mas não é amor, não nos levaria a um sacrifício de nós mesmos, não nos colocou ao conhecimento da verdade. Nós temos medo de corrigir nossos filhos, temos medo de aconselhar uns aos outros, temos medo de dizer a verdade ao nosso próximo. A profecia calou-se, entendeu? E por isso todo mundo na cidade repousa numa paz danada. Todo mundo na sinagoga repousa numa paz danada. Todo mundo, às vezes, dentro da igreja, vai lá apenas para ter o ego amaciado, né? Muitas vezes isso pode acontecer. Porque quando chega um profeta, ele vai provocar uma fúria lá dentro de mim, que vai sinalizar exatamente isso. Quanto eu estou errado no meu procedimento. Ora, e se não somos ainda santos, se não chegamos, né, a ascender às moradas mais superiores, e é provável que isso realmente aconteça, pelo rumo que as coisas têm tomado, então preciso sim. E o profeta está falando a verdade. Bom é o dia em que ele é acolhido mesmo, mesmo que acidentalmente, né, por um estrangeiro, pelo nosso próximo. E isso mostra para nós, como testemunho, o quanto que Deus realmente é eficaz quando ele é aceito, quando ele é quisto, quando ele é amado, quando ele é respeitado, quando a sua palavra é tomada como verdade e como boia de salvação. E isso aconteceu aqui no tempo de Jesus a pessoas que não eram aquelas, né, que compunham o povo de Deus, que estavam ali direto nas sinagogas, mas aos estrangeiros. Então Jesus apontou 2 exemplos, né, do Antigo Testamento. Um desses exemplos, né, é o do profeta Naamã, né? Na verdade, profeta não, era o general, um rei, né, da Síria. E essa é narrada no livro de Reis, lá em 2 Reis, capítulo 1, né, capítulo 5,
No iniciozinho já começa a narrar essa história. Então, ele viveu no tempo do profeta Elias. Eliseu, perdão. E ele foi apontado por membros da corte, né, que de fato esse profeta poderia curá-lo da lepra. Então, quando ele soube, né, que esse profeta anunciava um Deus, que é o Deus de Israel, que ele poderia realizar curas, poderia curá-lo, ele procurou, ele até rebaixou-se porque Eliseu escolheu, né, o Jordão, que era um córregozinho simples e não um rio caudaloso de águas limpas e transparentes, né? Mas até um membro da corte chegou a orientar. Se fosse para fazer um outro sacrifício, você não faria? Então seja humilde. Ele te pediu para banhar-se nesse rio, vai lá e banha. E ele foi lá, deitou-se no córrego, né? Tomou o banho das águas do Jordão e ao sair, sua pele era limpa, nova como a pele de um bebê, né? E aí ele chegou ao entendimento. Olha, o Senhor que me fez isso, que me levou à humildade, esse Deus que me levou a um conhecimento pleno, né? De sua magnificência, de sua bondade, de sua generosidade, esse Deus é real. Não existe outro Deus. Esse aqui é o Deus real, é o Deus verdadeiro, né? E essa é uma grande obra que também devemos procurar em Deus. Veja, foi um estrangeiro. E Jesus então aponta aqui, né, nessa visita dele à sinagoga, que no tempo de Eliseu existiam muitos leprosos, mas um estrangeiro foi limpo da lepra e vários outros não. E estava se repetindo isso. Jesus estava levando, né, o povo de Israel para a conversão, todos os hebreus ali presentes para a verdade, mas não eram todos que estavam desejando a cura de sua lepra. E a lepra é uma doença cujo símbolo era totalmente arraigado com pureza, né? Então, pureza. Então, os pecados da carne, a luxúria, a preguiça, né? A cobiça, a avareza, todos esses pecados trazem impureza ao coração. Então, existiam naquele tempo ali diversos corações leprosos, é o que Jesus está querendo dizer. Mas será que vamos encontrar aqui pessoas dispostas, como foi aquele estrangeiro chamado Naamã? Ou será que todos serão como aqueles que no tempo de Eliseu tinham lepra, mas não foram curados? Também Jesus hoje quer dizer a nós, ao nosso coração, nós que estamos aqui fazendo propósito de quaresma, que frequentamos as igrejas, que estamos indo aos mutirões de confissão, que estamos tomando sacramentos, nós queremos realmente vislumbrar uma vida sem os pecados que nós cometemos diariamente, frequentemente? Nós desejamos essa obra? E se desejamos essa obra com afinco, com ternura, com amor, com coragem, nós queremos então apoiar, né, e dar plena liberdade ao nosso Senhor Jesus para nos livrar desses pecados. Nós queremos a mesma vontade de Cristo? No fundo, meus irmãos, se nós tivermos um coração extremamente impetrificado ao amor, a resposta mais sincera seria: tem alguns pecados que eu não quero abandonar. E contra esse fato, né, como profeta mesmo de Deus, que eu me disponho nesse momento a ser, eu digo a mim mesmo e digo a vocês: estaremos perdidos. Estaremos mortos. Todo esforço que veio antes será vão. Se não fizermos um acordo conosco e com Jesus, de abandonar de vez o que causa a nossa ruína. Por que esse apego tão grande ao nosso algoz? Por que esse apego tão grande ao que nos faz mal? Por que beber tanto veneno? Por que encorajar tanto o nosso coração para a queda?
Se o demônio foi derrotado no alto da cruz com o sacrifício de Cristo, por que que até hoje, então, eu quero ou eu torço para que isso não aconteça? Só para me licenciar de mais pecar, de mais cair, de mais ceder à tentação do inimigo. Para que eu quero isso? E o alerta é: se assim nós continuarmos, estaremos mortos e todo pequeno esforço, toda pequena grandeza, todas as coisas que lutamos de verdade para alcançar e para mudar, estarão perdidas porque não decidimos abandonar os pecados de maneira definitiva. Essa é a palavra dura que Jesus deseja que a gente entenda hoje. E a outra obra realizada aqui no Evangelho foi aquela da viúva, de Sarepta, na qual Elias, visitou e pediu a ela uma obra de sacrifício, de entrega muito dura, que era dar-lhe o resto da farinha e de azeite que ela tinha, para que ele pudesse comer. Mas em atenção a essa oferta, que poderia expor tanto aquela mulher quanto a criança, o filho dela, à morte, Elias fez com que a jarra dela jamais esvaziasse, Então Deus tornou a vida daquela mulher ressuscitada, porque ela atendeu e acreditou numa vida nova. Essa é a segunda obra, ter uma vida nova totalmente comum a Deus, alimentando-nos do pão da Eucaristia, assim como a viúva em Sarepta alimentou-se do trigo que rendeu em sua casa. Também nessa vida nova devemos nos alimentar do pão que Jesus nos dá, que é o seu corpo e é o seu sangue. Ter uma vida nova, ter um caráter novo, ter uma vontade nova em nosso coração e uma vontade santa. 2 obras. Mas quem atendeu essa obra nova lá atrás foi uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, e não uma israelense. E aí Jesus está apontando para os hebreus da época, mas para mim e para você também hoje. Você quer realmente uma vida nova? Você imaginar assim, será que eu quero uma vida de serviço a Deus, de missão, de casado, de missionário, de padre, de religioso, de santo? Será que eu quero essa vida? De um homem, de uma mulher santos? Pois é, se não quisermos, já estamos mortos. Se o coração perdeu a total possibilidade de uma vida comum a Deus, será uma vida comum ao mundo, comum ao demônio. E o demônio já foi derrotado. Então, por mais que pareça óbvio essa proposição do Evangelho hoje, para a sua meditação pode ser algo novo, O que eu te proponho a meditar? Medite se você realmente deseja abandonar os seus pecados e viver em uma vida comum totalmente entregue a Deus. Você quer essas 2 coisas? Você se converteu. A palavra gerou efeito no seu coração. Tem uma vontade nova no teu coração. Jesus foi acolhido e Ele está aí dentro, provocando todas as suas estruturas para corresponder a essa vontade nova. Ah, não? Você tem algum pecado que ainda não está decidido ainda a abandonar? E também não está muito decidido a ter uma vida de santidade? Ah, não? Será que tu não é um estrangeiro? Será que você não está também negando, calando a palavra do Senhor na sua vida? Porque ela foi já dita várias vezes nesse sentido, não foi? Será que isso gera fúria em seu coração se eu disser que a raiz, que o resultado de desejar ainda pecar e de não ter uma vida comum a Cristo é a morte? Se eu te disser isso, isso vai te provocar fúria? Se eu te disser que essa decisão é tola, irracional, inconsciente, insensata, ignorante,
soberba, orgulhosa, odiosa, detestável. O que tu vai ficar? Furioso? Furioso? Cuidado com a fúria, hein? Porque a fúria aqui no caso chegou a conduzir Jesus ao precipício. Será que faríamos o mesmo? Cuidado. Deixe-se visitar por Deus. Deixe que a palavra do profeta te modifique. Afinal de contas, por que nos apegamos tanto se nós mesmos percebemos todo dia que a nossa vida precisa de muita mudança? Se Jesus chega a afirmar a mesma coisa, aí que a gente tem que dizer para ele: o senhor está certo. Eu concordo. Só posso concordar. Me ajuda a modificar, porque eu mesmo não tenho força. Mas o Senhor, que pode tudo, transforma a minha vida. É isso. São Tomás nos diz assim, Nosso Senhor disse, conforme se aproximava a sua paixão, agora será lançado para fora o príncipe deste mundo, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Ele foi levantado da terra por sua paixão na cruz. Portanto, por essa paixão, o demônio foi expulso de sua dominação sobre os homens. Com relação àquele poder que, antes da paixão de Cristo, o demônio exercia sobre a humanidade, 3 coisas deve-se ter em mente. Primeira, o homem, por seu pecado, lucrara para si a condição de escravo do demônio, uma vez que foi através da tentação do demônio que ele fora vencido. Segunda, Deus, a quem o homem ofendera ao pecar, abandonara por justiça o homem à escravidão do demônio. Terceira, o demônio, por sua vontade, mais do que perversa, colocou-se no caminho entre o homem e a sua salvação. Com relação ao primeiro ponto, a paixão de Cristo nos libertou do poder do demônio, porque ela nos trouxe o perdão do pecado. Quanto ao segundo, a paixão libertou o homem do demônio, porque trouxe a reconciliação entre Deus e o homem. Já quanto ao terceiro ponto, a paixão de Cristo nos libertou do poder do demônio, porque, em seus atos durante a paixão, o demônio excedeu-se. Ele foi até além dos limites do poder sobre os homens que Deus lhe havia concedido, quando ele planejou a morte de Cristo, sobre quem, já que ele era sem pecado, não recaía nenhuma dívida a ser paga contra a morte. Daí as palavras de Santo Agostinho: o demônio foi vencido pela justiça de Cristo. Nele, o demônio não encontrou nada que merecesse a morte, mas, mesmo assim, ele o matou. Então, não é mais do que justo que aqueles devedores que o demônio detinha pudessem sair livres, por terem eles acreditado naquele que, ainda que não tivesse nenhum trato com ele, o demônio tinha matado. O demônio ainda continua a exercer um poder sobre os homens. Se Deus o permitir, ele pode tentá-los, na alma e no corpo. No entanto, um remédio foi preparado ao homem na paixão de Cristo, por meio da qual ele pode defender-se desses ataques, de modo a não ser conduzido por ele, à destruição da morte eterna. Da mesma forma, todos aqueles que, antes da paixão de Cristo, resistiram ao poder do demônio e tiraram da paixão o poder de resistir a ela, ainda que a paixão não tivesse sido realizada. Mas há um ponto no qual nenhum daqueles que viveram antes da paixão foram capazes de escapar das mãos do demônio. É que todos eles tiveram de descer ao inferno, algo do qual todos os homens, desde a paixão e por conta de seu poder, podem se defender. Deus permite também que o demônio engane os homens em algumas pessoas, épocas e lugares, de acordo com o caráter oculto de seus desígnios. Assim será, por exemplo, com o anticristo. Mas sempre haverá, e também, para a época do anticristo, um remédio preparado para os homens através da paixão de Cristo, um poder para se protegerem contra a perversidade dos demônios. O fato de que há alguns que negligenciam o uso desse remédio não diminui a eficácia da paixão de Cristo.
Forte isso, não? Então, por mais que os homens tenham tramado a morte de Jesus e o demônio desejado a morte de Jesus, por essa morte apaixonada do Senhor, que não tinha nenhuma culpa, todos os homens foram libertos, né? E o demônio viu-se então totalmente destruído, até mesmo por seu orgulho e vaidade. Então, meus irmãos, essa decisão de não querer a conversão, de não querer mudar de vida e não querer abandonar os pecados, é uma decisão que já foi vencida. Ela foi conduzida em nosso coração pelo demônio, mas o demônio foi derrotado. Contra esse tipo de mal, já temos a possibilidade de escolher o lado vitorioso, que é o lado da paixão do Senhor, que nos redimiu dos pecados e nos propõe a vida nova, a vida ressurrecta, a vida para além, né, das nossas tentações, a vida na graça, a vida na virtude, a vida de santidade. Portanto, meus irmãos, se você escolher por isso, você já é vitorioso, pois a morte não prendeu Jesus. 3 dias após a sua paixão, ele ressuscitou e chama à ressurreição todos aqueles que confiam na boa decisão de terem ouvido a sua palavra, a sua vontade, o seu coração. É isso que eu desejo a mim e desejo a você. Tenha um santo dia e até amanhã.